Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai ver algumas novidades do Google Gemini Advanced e a gente vai fazer análise de dados e eu vou mostrar uma dica bem interessante para você de como você consegue utilizar o Gemini junto com o Google Search Console para melhorar o SEO do seu site. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu peguei a comparação dos últimos 6 meses do meu site e eu fiz o seguinte prompt. Eu pedi para ele, baseado nesses dados extraídos do Google Search Console, então dei um pouco de contexto para ele, de um blog técnico, analise os dados como se fosse um especialista de SEO, onde você deve encontrar oportunidades de criação de conteúdo focado em palavras-chave que vão aumentar a audiência do meu site. E como é que a gente consegue extrair essas informações? Para a gente extrair essa informação, então primeiramente você precisa ter o Google Search Console conectado no seu site, e ter um período em particular para você conseguir analisar essas informações. Então, onde é que a gente vai achar essas informações? Lá no relatório completo, a gente tem aqui as principais palavras-chave do meu blog, nos últimos 3 meses que deram mais cliques e impressões. Então, aqui em particular, eles estão organizados por cliques. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa informação, comparar ela e comparar os últimos 6 meses. Então aqui quando eu aplico essa comparação dos últimos 6 meses, então lá embaixo a gente vai ter a diferença dos itens que ganharam mais cliques e os que perderam cliques. Se eu quiser analisar essa informação, agora é o passo mais interessante que a gente vai fazer, é fazer o download dessa informação em CSV e passar para o Gemini. Então, foi essa informação que eu tinha passado para o Gemini. E baseado nessa análise, ele vai começar a entender as informações. Então, aqui ele falou, o conjunto de dados fornecidos é um relatório de uma consulta de pesquisa do Google Search Console. Ele contém dados sobre as principais consultas. Então, ele sabe que a gente está falando ali das top keywords desse site em particular. Daí, ele começa a entender as colunas, então ele vê que cada coluna significa, top query são as consultas em particular feitas no Google, e ele tem a coluna dos últimos 6 meses, dos 6 meses anteriores, então ele conseguiu identificar as informações e baseado nessas informações, então ele vai começar a passar oportunidades aqui. Então, primeiramente, o que ele vai fazer, para encontrar oportunidades de criação de conteúdo, vamos realizar a seguinte análise para identificar. Então, ele está explicando aí qual vai ser o procedimento para ele achar oportunidades. E depois ele vai gerar uma tabela disso. Então, ele deu, primeiramente, consultar as palavras-chave de alto volume e baixa taxa de clique. Depois, ele vai passar consultar com aumento significativo as impressões ou cliques nos últimos 6 meses. Então, quais foram as palavras-chave que tiveram um ganho muito grande nos últimos 6 meses? Então, isso é um sinal de uma tendência. E, por fim, ele vai olhar para novas consultas, palavras que acabaram de aparecer, mas que não estão aí num ranqueamento tão bom e ele vai indicar, por exemplo, uma melhoria nisso. Então aqui, gravando esse vídeo, eu tinha acabado de gerar esse prompt, ele deu um erro na exibição da tabela. Então isso acontece quando a gente utiliza, geralmente eu faço esse tipo de prompt em inglês, então só para a gente ter uma noção aqui, o prompt anterior eu tinha feito em inglês, e ele gerou a seguinte tabela. Então, aquele espaçozinho que a gente está com erro ali, possivelmente a gente teria a exibição dessa informação. Então, aí tirando o resultado do prompt em inglês, o que é que ele sugeriu? Eles falaram que teve aí um crescimento em interesse nas palavras React e Input. Então, pode ser uma oportunidade aí de explorar mais essa palavra-chave. Outra indicação que ele fez também que eu achei interessante foi a estratégia de long tail, onde ele tem, aí ele fala da query, HTTP, e ele começa a sugerir palavras-chave relacionadas. O que é HTTP, o que é HTTPS, também é uma estratégia interessante de se utilizar. Mas, depois no prompt eu pedi lá, como se fosse um expert de SEO, mas não veio nada de outro mundo. Mas o ponto importante aqui é a velocidade a qual a gente extrai esse relatório. Então pode ser uma forma de ter um insight inicial, e a partir disso você fazer uma reanálise. Então, esse tipo de sugestões são sugestões interessantes, mas aí eu vou dar mais uma dica para você que ficou aqui até esse momento no vídeo.
O que você pode fazer também, né, se você quiser sair desses contextos mais clichê, você pode especificar no seu prompt, dizer, olha, fale como se fosse um especialista de SEO e evite conselhos clichês. Então, a partir desse momento que a gente pede, né, para evitar conselhos clichês, ele sai, né, desse modo basicão e ele começa a me dar um prompt diferente. Então aqui o que foi que ele me deu, né, ele já mudou o formato do prompt e ele falou, então vamos primeiro analisar as keywords que tiveram um aumento significativo nos últimos 6 meses, que ainda não estou com posicionamento nos resultados de pesquisa da busca. Então ele vai olhar, né, as palavras que começaram a aparecer, mas que não estão com um posicionamento tão alto assim. Então daí, né, ele já me deu outra sugestão. Então aqui, finalmente, né, ele sem erro, né, ele deu a tabela com as impressões. Então a gente começa aqui a ver a quantidade de impressões nos últimos 6 meses. Além disso, né, ele deu as keywords que começaram a aparecer e o seu posicionamento nos últimos 12 meses. Então a gente tem aqui, humanizar AI está aí, né, por volta da 6.9 e depois disso a gente tem a API do Gemini na posição 12 e como também a gente tem, né, o WP Config, que nos últimos 6 meses, né, foi um item que apareceu aí. Então, nesse caso, ele já adotou outra estratégia. Então, daí o que ele faz? Ele começa a dar recomendações. Humanizar AI, explora esse conceito, né? Eu falei inicialmente sobre esse item, né, explorar mais esse assunto, porque tem uma tendência de crescimento aí, como também falar mais sobre a API do Gemini. Também ele fala da exploração do Google Meu Negócio, é um assunto que eu abordo muito pouco aqui no meu blog, e outras palavras-chave, como WP Config, Lead JavaScript, Post Thumbnail WordPress e React Images, né? Pode ser que algumas dessas palavras-chave aí façam sentido para mim, e a gente conseguiu aí fugir do clichê e ter algo mais interessante dentro desse prompt, ok? Então essas são as minhas dicas de como você consegue conectar essas duas ferramentas, Google Search Console e o Gemini Advanced, para você ter análise de dados e ter aí dicas de como você consegue melhorar a audiência do seu site, do seu blog. Também a gente pode exportar informações do YouTube também e fazer esse tipo de análise, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa nos comentários aí se você tem mais uma dica pra gente, e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!